Olá, crianças! Estamos aqui na nossa quinta aula do Ler e Escrever, onde nós iremos dar continuidade aos nossos estudos. Na última aula, nós paramos na página 166 e nós iremos abrir novamente na página 166, só que mais lá no finalzinho, onde a gente vai tratar de um assunto diferente. Percebemos que nas duas últimas aulas, na terceira e na quarta aula, nós falamos de dois poetas diferentes. Na terceira aula, nós falamos de Casimiro de Abreu. A gente viu o exemplo de uma poesia, né, com os versos, estrofes, né. Na última aula, né, na quarta aula, nós falamos de Olavo Bilac, que até tinha uma poesia que vocês iam ler em casa, escolher alguém para ler. Hoje, nós vamos tratar de um poeta mais contemporâneo, um poeta dos dias atuais, né, e vai trazer um formato diferente das poesias que a gente conhece, né. A gente observa lá as poesias com as estruturas que a gente já sabe, né, com os versos, as estrofes, e nesse poema que nós vamos ver hoje, a estrutura dele é bem diferente, é algo que a gente vai achar interessante. Vamos lá? Aqui a gente já começa com um dos exemplos que eu já estou comentando com vocês. Olha o formato dessa poesia. Isso daqui é uma poesia concreta, né? Aqui imita, porque a gente olha assim de primeira, a gente imagina uma peça de um quebra-cabeça. E é isso mesmo que ela quer representar. E aqui o título dessa poesia concreta, Peças Únicas. E para começar a leitura dela, né, a gente vai observar o título, o autor que está aqui embaixo, né, Fábio Bahia. Aqui é onde vocês podem encontrar essas poesias, né, tanto no Facebook, Instagram, em outras plataformas também de leitura que tem na internet. E aqui a gente vai fazer a leitura e a gente tenta procurar aqui nessa poesia concreta, onde que está o ponto final. Achando o ponto final, a gente consegue iniciar a nossa leitura. Começa bem por aqui, olha. Somos, aqui o ponto final e a letra maiúscula, é aqui que inicia, tá? Somos parte deste quebra-cabeça social. Fala, social. Cada um com distinta importância e significado. Mas saber onde encaixar-se é primordial. Tá vendo? Ali vocês observam até a rima aqui, né, social, primordial, mas o que a gente percebe aqui? A forma da escrita, que ela tenta passar para nós não só as letras e o significado das palavras, mas a parte visual também, por isso que é chamado de poesia concreta. Então vamos ver aqui a explicação correta. Então, lembrando lá, então voltando, a nossa atividade vai ter início na página 166, lá no finalzinho vai ter uma explicação. Tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender a poesia concreta, também chamada de poema-objeto, está voltada para a exploração dos aspectos gráficos, onde o escritor preenche o espaço em branco oferecido pelo papel, mediante uma íntima relação entre palavras e a sonoridade e a imagem. Então, ele vai usar todos esses encaixes, a palavra, a sonoridade e a imagem, né? Por esse motivo, a poesia concreta é visual e esse tipo de estrutura poética foi explorada num movimento moderno e até nos dias de hoje é utilizado por diversos escritores e músicos contemporâneos. Então, a gente observa que essa poesia ela é bem explorada agora, nos dias atuais, né? Principalmente até por músicos e escritores. E agora a gente vai ter que anotar essas informações aqui importantes no caderno, para que a gente lembre de quando a gente vê uma poesia concreta, como que a gente pode identificá-la. Então, algumas das características das poesias concretas são uso da linguagem verbal e não verbal, experimentalismo poético, poesia visual, aquele que a gente já vê, os efeitos gráficos, sonoros e semânticos, os aspectos geométricos e a supressão do verso e estrofe, tá? Porque a gente não vê nem verso nem estrofe. Então vamos explicar mais um pouquinho a respeito disso. Então, para que a gente possa entender, aqui mais uma imagem, né? Para que a gente possa visualizar uma poesia concreta novamente, a gente lê o título lá, Sobre Boa Música, de novo do Fábio Bahia, esse poema concreto. Aqui a gente começa a leitura aqui, esse aqui está fácil para ver a leitura, onde inicia. É pela boa música que a poesia embala, os amores falam
e o coração viaja. Então tá aqui, ó, formando, né, uma clave aqui, né, uma nota musical, né, e aqui a gente já e tenta imitar uma nota musical para que a gente possa relacionar essa imagem ao sentido da poesia, né? É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja, né? E aqui a gente vai agora entender mais um pouquinho desses poemas concretos, né? É importante entender, a linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras, que estão aqui as palavrinhas. A não verbal utiliza signos, utiliza imagens. E a linguagem mista ou híbrida é aquela que agrega as duas modalidades. Então aqui a gente vai ver as duas formas, a verbal e a não verbal, dentro de uma poesia concreta, né? Aqui está uma explicação melhor sobre as questões das linguagens verbais e não verbais. A gente vai observar também, muitas vezes a gente vê letras maiores, formas diferentes das letras, né? Tons, cores diferentes das letras. A poesia concreta usa muito isso, né? Para destacar algumas partes do poema através da escrita diferente das letras. Então observem isso também nos próximos slides. Vamos lá, olha aqui que interessante. Que eu estava falando para vocês, olha que o formato dessa letra aqui, olha. A letra aqui, ela tá, né, de uma forma diferente, né? Ela já quer representar o quebrado, né? Aqui a gente vai ver um poema, novamente, aqui é a imagem do nosso poeta, né, do Fábio Bahia. E aqui a gente vai ver aqui, ó, o poema aqui. Vamos ler esse aqui primeiro, porque já chamou a atenção por ele ter um formato diferente, né? Quebrado. Quando pensarem que você está quebrado, nem todos devem saber que você está apenas ajustando as asas. Então aqui está uma imagem que você já olha assim, bate o olho, você vai olhar a letra que vai representar para você a imagem, né, do quebrado. Aqui a gente já observa assim, né, olha o sapato, né, as meninas que adoram sapatos aí altos, né, de salto, né, que observam as mães, os meninos também. A gente vê aqui o formato deste poema, ele utiliza também uma imagem de fundo e cores diferentes também para destacar a imagem, né? Aqui a gente observa que ele usou as cores dentro e aqui ele usou a cor fora, né? Então vamos lá. Que pedestal móvel. O conforto é claro, relegado. Altivez e elegância postas à prova a cada passo pelo andar que deve ser equilibrado. Então aqui está dizendo que o conforto é relegado, quer dizer que quem usa salto às vezes deixa de lado o conforto, né? Aí a gente já percebe aqui o que busca? Busca a altivez e a elegância. Então aqui está interessante essa imagem, mostrando a imagem de um sapato e aqui o significado do que ele quis dizer com isso. Olha lá, pedestal móvel, né? O que é o objetivo disso? A altivez e a elegância, né? Agora aqui a gente observa uma ferramenta. Observem aqui, olha, esse poema concreto aqui, ele tem duas partinhas, a partinha de dentro e a partinha de fora, né? Cabe ao leitor decidir onde começa, né? E vamos aqui então procurar, como eu falei da outra vez, onde está um pontinho aqui para a gente começar. Eu vou começar com a partinha do meio, que é mais, está com as letras menores, mas a gente vai entender. Conserta-te a ti mesmo. Conserta-te a ti mesmo. Aí vem aqui, ó, olha o pontinho aqui, começa aqui a letra maiúscula. A autorreparação nos concede o entendimento de que aquilo que caberia reformulação nas pessoas e no mundo trata-se de visão rasa e equivocada. Aí, ó, conserta-te a ti mesmo. Então faz mais sentido eu ler a volta primeiro, para depois ler esse meinho. Porque, olha, isso aqui completa o sentido desta frase, tá? Nada impede que vocês leiam mais do que uma vez, até acharem a lógica do poema concreto, tá? Porque isso depende da interpretação de cada leitor. Vamos entender um pouquinho
quem é o Fábio Bahia, né? Aqui eu trouxe uma foto dele, como eu falei para vocês, é um poeta mais contemporâneo dos dias atuais. As poesias do Fábio Bahia, seus poemas concretos, figuram entre das principais referências em pesquisas no Google. Então, se você colocar lá poemas concretos, as imagens que irão aparecer serão os poemas, né, daqui para nós, né, do Fábio Bahia. Então, Fábio Bahia, ele é natural de Santa Luz, e aqui está um pouquinho, ele é do estado da Bahia, né, ele mora lá, reside lá, e vocês vão observar aqui um pouco da descrição do que ele já fez, dos trabalhos que ele já fez, da biografia dele. Para vocês que querem, que gostou do assunto, tem aqui, né, um lugar onde vocês podem encontrar mais poemas do Fábio Bahia, né? E no Facebook também vocês podem encontrar, no Instagram, vocês podem usar esses endereços eletrônicos, ok? Vamos continuar aqui. Então, agora a gente vai usar o livro mesmo, tá? Vamos abrir lá no livro que a gente possa dar sequência. A sequência didática de hoje são os poemas concretos. Atividade 1A, apresentando a sequência didática e conhecendo os poemas concretos. Nesta atividade, seu professor trará alguns textos chamados poemas concretos. A partir da exploração desses poemas e de uma roda de conversa, vocês irão conhecer um pouco sobre esse gênero e no final da sequência didática, vocês irão construir um mural com seus próprios poemas concretos. Então, vocês observaram que eu trouxe vários poeminhas antes da gente começar aqui, né, dentro do nosso livro. Vocês observaram várias formas diferentes, vamos voltar lá para a gente ver. Aqui é o formato de um sapato, de uma ferramenta, de algo quebrado, aqui de uma nota musical. Então, esses poemas concretos que eu trouxe para vocês antes, vocês observaram as imagens, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho desse poema que está aí na página 167, lá no início da página 167. Ainda continuando da atividade 1A, conhecendo um poema concreto. Leia um poema abaixo, né? Sem um número. Número 0, 1, o, número, um número, um sem número. Esse poema concreto é de outro autor. Esse poema aqui é do Augusto de Campos. Esse poema concreto, né, a gente observa, também está disponível, né, se a gente buscar por esse link que está aqui, vocês conseguem achar esse poema concreto, né, através da internet. E aí a gente vai discutir um pouquinho a respeito do que está aqui. Vocês perceberam que esse poema concreto é um pouquinho diferente do anterior, porque esse poema concreto aqui anterior não tem repetição de palavras para trazer a ideia. Ao contrário que esse daqui, ele repete palavras, repete as letras. Então, o efeito visual deste poema aqui é através das palavras e da posição das palavras, né? Então, a gente vai achar diversas formas de organizar um poema concreto. Mas vamos observar esse que é o que a gente está na interpretação de agora, ok? Aqui está a pergunta que a gente vai responder, que era para ser respondida em duplas, mas a gente vai tentar responder aqui junto com a imagem e com as dicas que eu vou passar para vocês. Como as palavras estão escritas no poema? Como que as palavras estão organizadas aqui no poema? Aí a resposta a gente pode dizer, elas não estão seguindo linhas, elas estão às vezes separadas, elas estão quebradinhas, né? Vocês podem colocar as respostas das diversas formas. Mas para ficar mais completinho, eu vou dar uma dica. Olha aqui a dica da resposta da letra A. As palavras estão organizadas no espaço do papel, né? Que a gente percebe lá que não tem linhas, não tem pauta, não tem parágrafo, né? Então elas estão organizadas no espaço do papel na intenção de representar uma imagem, sem a preocupação em manter as estruturas básicas dos textos poéticos, como versos e estrofes. Foi isso que aconteceu. Ela não quis manter a estrutura básica. Ela não está dividida em versos e estrofes. Ela só quis ocupar o papel de uma forma a representar uma imagem para vocês, ok? Para vocês, para qualquer leitor. Tá? Aí a pergunta B. Quais relações há entre o que está escrito e a imagem que a palavra forma? E a imagem que as palavras formam. Então, o que está escrito e a imagem que as palavras formam. O que o autor quis fazer com isso?
Então, as palavras e as imagens se relacionam diretamente na intenção de levar o leitor à interpretação mais completa do sentido do poema. Ele quis representar uma imagem aqui, seja uma imagem de uma escada, uma imagem de uma régua, de uma sequência, né, de um gráfico, né? E aí a gente pode ter várias interpretações dessa imagem que ele quis formar aqui. Mas a intenção do leitor, lembra lá daquela outra explicação nossa, daquela primeira explicação, vou voltar lá, qual que era a intenção? Unir o quê? A palavra, a sonoridade e a imagem. Então, é essa a intenção que ele quis fazer, unir a palavra, a sonoridade e a imagem. Então, a resposta aqui, a dica para a resposta da B está bem aqui, ó. As palavras e as imagens se relacionam diretamente na intenção de levar o leitor a uma interpretação mais completa no sentido do poema. A pergunta C. Qual a intencionalidade do autor, qual que é a intenção do autor ao escrever desta forma? Tá, unir, né, que está a dica da resposta, unir as linguagens verbal e não verbal, a imagem e a escrita, né, a imagem e a escrita, tornando o poema mais próximo do leitor, tá bom? A resposta da D, o que perceberam ao ler este poema? O que a gente percebe ao ler este poema? Que é diferente dos outros, como eu tinha dito. Aqui, o que acontece nesse poema? A repetição de palavras. O que é? A sonoridade. Lembra? Então, o que vai unir? A sonoridade, as letras, né? A escrita e a forma. Então, a repetição de palavras, a troca da sequência de palavras, a relação das palavras com os números, enfim, várias outras características podem ser encontradas. Então, aqui tá as dicas para vocês responderem, tanto o A quanto o B, o C. O D, a perguntinha D está lá na página 168, tá? Mas eu já coloquei aqui para ajudar vocês a responderem essas perguntinhas que estão aí no livro, tá? Quem ficar aí na dúvida pode olhar aqui na dica das respostas e anotar no livro, ok? Seguindo aí, então, nós vamos para a atividade 1B. Mas aí, antes de entrar na atividade 1B, a gente vai usar uma referência de poeta. Como vocês já perceberam, eu gostei muito das poesias do Fábio Bahia e trouxe ela aqui para a nossa aula de hoje, né? E para que vocês conheçam um pouco mais sobre ele, né, eu trouxe aqui essa partinha aqui, olha, tem essa página, vocês entram nesse endereço eletrônico, vocês vão encontrar uma página igualzinha essa daqui que eu dei aqui, coloquei aqui para vocês observarem. Lá vocês vão ter uma lista de poemas que vocês podem observar aqui do lado, ó. Vocês podem clicar em cada um deles, vocês vão ver a data da publicação desses poemas, tá? Vocês vão buscar as referências desses poemas que a gente vai ter neste site, né? Aqui a gente vai ter, olha, 83 textos disponíveis nesse lugarzinho aqui, nesse enderecinho eletrônico. Quem não quiser pegar deste endereço eletrônico, vocês podem buscar pelo Facebook, tá? Porque a gente vai fazer agora uma referência a um poeta que faça poesia concreta. E eu peguei aqui a imagem de mais uma poesia concreta do Fábio Bahia, né? Que tem uma imagem, assim, se a gente bate o olho, a gente vê um gatinho, né? Então, vamos lá. Percebam que aqui é um gatinho. Esse poema eu retirei dessa parte aqui, ó, felinos, né? Eu cliquei aqui e abriu esse poema para leitura. Então, vamos lá. Assim que vocês vão fazer em casa também. Para conseguir minha atenção, será difícil. Olha só que leitura, né? Às vezes a gente tem que ler mais que uma vez para saber a sequência. Então, ó, para conseguir minha atenção, será difícil. Mas, se a conquistar, terá todo o meu charme. Afinal, não é à toa que me chamam de gato. Aí, tá vendo como que tá aqui a escrita? Vocês observam que a sequência é diferente. Ele usou a posição das palavras para formar a imagem que ele queria. Ele usou tons de cores mais fortes para destacar, né, algumas partes.
E a sequência da escrita não seguiu nenhuma regra, ele usou apenas da forma como ele queria passar para nós, unindo a sonoridade e a imagem, né, e a escrita das palavras, né? Vamos lá, seguindo aqui. Atividade 1B, como eu falei, está lá na página 168, conhecendo outros poemas concretos. Observem que, quando a gente falou ali anteriormente, que o poema que estava no nosso livro falava do Augusto de Campos. E o que eu trouxe para vocês? Um outro poeta, né? Eu trouxe o Fábio Bahia. Mas, independente do Fábio Bahia, existe uma lista de poemas que a gente pode encontrar, né? Haroldo de Campos, Décio Pignatri, Augusto de Campos, né? Até aqui a gente já vê um conhecido, o José Paulo Paes, né? Que a gente já tem várias histórias voltadas para as crianças do José Paulo Paes. E aqui tem uma lista de vários autores de poesias concretas que vocês podem, se vocês não quiserem buscar as poesias do Fábio, vocês podem buscar desses outros poetas, ok? Aqui está aqui, é por isso que eu trouxe para vocês. Porque aqui a atividade 1B vai pedir a pesquisa junto com seu colega, em sites ou na sala de leitura, alguns poemas concretos. Escolham um poema, verifiquem a fonte, leiam e observem todas as suas características. Em seguida, registrem todas as características da obra para apresentar aos colegas em parceria com o professor. Aqui vocês vão escolher o poema que vocês gostaram. Se vocês não têm como ir buscar isso em outros lugares, podem usar os que estão disponíveis aqui. Eu gostei do gatinho, usa esse como referência. Aqui tem até, olha, a data da publicação, né, quem é o autor, né? Tem os outros que eu já passei ali na outra página, vocês podem escolher um desses poemas, tá? Quem não quiser, quem não tiver como estar indo em outros lugares buscar essas referências, pode usar essas que estão aqui disponíveis na nossa videoaula, ok? E aí vocês vão responder aqui, ó, registrem o nome do poema pesquisado, o nome do autor, ano de publicação e as características. Aqui, ó, nome do poeta. Vamos supor que vocês escolheram do gatinho lá, né? Então, quem que escreveu aquele poema do gatinho? O Fábio Bahia. Vocês vão escrever aqui o nome, Fábio Bahia. Lembrando da letra maiúscula, tá? Porque é nome próprio. Aí, o nome do autor, Fábio Bahia, aqui na letra B. O nome do poema, lembra que o nome do poema é Felinos? Tá lá na outra página, né? Vamos olhar lá. Olha lá, Felinos é o nome do poema, né? Ó, Felinos, poema concreto. Às vezes a gente já acha aqui, que nem aquele outro ali, né? Que nem a gente tá vendo lá, Pedestal Móvel. A gente pode usar esse aqui como nome do poema, tá? O nome do autor, Fábio Bahia. Ano de publicação, vocês podem ver lá nas referências. E as características observadas. Forma um gatinho. Forma um sapato. Ele parece uma ferramenta. Então, daí cada um coloca aqui o que observou. Essa resposta aqui é de vocês é que vão escolher, tá? Então, por isso que eu não trouxe sugestão de resposta. Mas quem não tiver como pesquisar em outro lugar, pode usar as referências que estão aqui mesmo na nossa videoaula, ok? Vamos agora seguir na página 169, que agora escrevendo um poema concreto. Depois de todas essas imagens e todas essas pesquisas que nós fizemos, nós vamos criar um poema concreto. E vocês vão usar esse quadrado aí do livro aí que vocês têm aí, um retângulo que tem aí no livro, né? Desse espaço inteiro aí que vocês têm para criar um poema concreto. Criar o poema de vocês, usar esse espaço formando uma imagem. Se quiser fazer como o Fábio fez, né, desenhar uma imagem, escrever em volta, né, que nem aquela, fez um sapato e escreveu fazendo contorno, tá? Usando cores diferentes, fica legal, tá? Aí fica a critério de cada um como vocês vão criar o poema de vocês, tá? E aí, a partir das atividades realizadas e pesquisas anteriormente, é hora de elaborarmos em parceria com o seu colega um poema concreto. Use a sua imaginação para retratar um poema bem bonito. Aqui vocês podem fazer
com ajuda, pode fazer com a ajuda de alguém, com certeza, porque aqui era para fazer junto com um colega, mas quem quiser fazer sozinho não tem problema, porque as dicas que estão aqui estão bem fáceis de entender, não é uma atividade tão difícil, ok? Continuando aí, para nós darmos mais um pouquinho da nossa sequência, estamos quase no final da nossa aula. Aqui a gente vai revisar o nosso poema concreto. Essa parte de revisar o poema, né, nessa etapa vocês revisarão a escrita e o estilo do poema concreto. Seu professor os auxiliará para que ele fique bem escrito. E aqui a atividade 1D e 1E, que é o mural da turma, depois de revisados e bem escritos, é hora de deixar dispostos os poemas concretos, organizando-os em um mural coletivo. Essa parte aqui nós iremos fazer quando retornar às aulas, porque essa parte que está na página 169, nós não temos como fazer isso em casa, criar este mural coletivo e fazer essa revisão, né? Então nós vamos fazer isso quando retornar às aulas, mas eu peço que vocês caprichem e sejam criativos na hora de fazerem o poema de vocês. Se quiserem usar uma folha sulfite, né, fica bem interessante, né, porque o espaço da folha sulfite, né, ela dá mais liberdade, né, porque a gente cria o nosso poema, né, aqui pode fazer uma imagem maior. Eu gostei da ideia, posso fazer mais que um? Pode. A criatividade sempre é bem-vinda e a gente pode fazer com formatos diferentes, até achar aquele poema que vocês mais gostam, para depois levar na escola para a professora de vocês, ok? Crianças, a nossa aula termina por aqui. Um beijo, fiquem com